Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Cidades Inteligentes. Olá pessoal, no contexto desta aula, eu vou continuar discutindo aspectos da simulação, e trazer essa discussão mais para alguns exemplos, de como a gente pode pensar a simulação no planejamento urbano, levando em consideração, por exemplo, algumas ferramentas que a gente apresentou nas aulas anteriores, por exemplo, o NLogic, o UrbanSim, o MatSim, eu acho que é bastante relevante fazer essa discussão, digamos, mais centradas em problemas que são apresentados e potenciais soluções que a simulação pode ajudar a mapear para posterior desenvolvimento da solução. O professor Júlio César Estrela, um homem de pele clara e calvo, usa óculos de grau de armação arredondada, camisa polo branca, relógio no pulso esquerdo e calça escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, o docente manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula. Simulação no contexto do planejamento urbano. Então eu vou discutir aqui o papel da simulação no planejamento urbano, a simulação como ferramenta para avaliar também o crescimento urbano, como isso pode impactar na mobilidade urbana e algumas implicações éticas em simulações. Novo slide com o título Papel da simulação no planejamento urbano e o texto. A simulação desempenha um papel crucial no planejamento urbano, proporcionando uma abordagem dinâmica e preditiva. Este papel inclui tomada de decisões informadas. A simulação oferece uma visão holística do ambiente urbano, permitindo aos decisores antecipar e compreender as implicações de diferentes cenários. Engajamento da comunidade. Facilita a comunicação visual de propostas urbanas, permitindo que a comunidade compreenda as mudanças planejadas e participe do processo de decisão. Avaliação de impacto. A simulação permite a avaliação do impacto de projetos urbanos, garantindo uma análise abrangente antes da implementação. Bom, como a gente já viu, a simulação desempenha um papel fundamental no planejamento das cidades, porque, de modo geral, esse papel inclui a tomada de decisões, oferecendo uma visão mais abrangente do ambiente, então permitindo antecipação de decisões e compreensão das implicações das decisões em diferentes cenários. Também possibilita engajamento populacional, então simular os problemas e apresentar possíveis soluções no ambiente simulado, permite que que a população se sinta engajada e consiga enxergar num modelo de simulação o seu problema, e como, em tese, aquilo lá pode ser mitigado com uma solução desenvolvida na sequência. E possibilidade de avaliar um certo nível de precisão, a depender das variáveis, da quantidade, da relação das variáveis envolvidas na construção do modelo, como que isso pode ser avaliado. Então, de modo que haja uma possibilidade de que aquele modelo responda de uma forma mais fidedigna possível a resolução do problema apresentado. Slide com o título Simulação para a avaliação de crescimento urbano e os tópicos. A simulação também é fundamental para avaliar e planejar o crescimento urbano de forma sustentável, com destaque para modelagem de demanda. Exemplo 1. A modelagem de crescimento populacional usando dados demográficos e econômicos. Exemplo 2. Predição da demanda por habitação com base em tendências históricas e projeções futuras. Ferramentas como o UrbanSim, que integra dados demográficos, econômicos e de infraestrutura, e City Engine, que lida com simulações de demografia e população, são destaques para avaliar o crescimento urbano. Ela também é fundamental para avaliar o planejamento e o crescimento de forma mais sustentável, Então, vamos considerar, por exemplo, aqui a modelagem de demanda, Então, um primeiro exemplo, modelar o crescimento da população usando dado demográfico e econômico, Num segundo exemplo, a gente pode considerar predizer a demanda por habitação com base em tendência histórica, de ocupação, Então, sei que
aquela região historicamente tem sido mais ocupada e tende a ser mais ocupada do que outras regiões, por de repente estar mais próxima dos centros urbanos, estar mais próxima de serviços públicos disponíveis para o cidadão, né? Por ter uma mobilidade mais modais do que outras regiões que estão afastadas dos grandes centros, enfim. Tá? Então, é possível, né, fazer projeções futuras, né, por exemplo, de como que a mobilidade vai impactar, né, o uso de serviço público naquela região. E aí ferramentas como o UrbanSim, que a gente já discutiu previamente, né, que integra dados demográficos, econômicos, de infraestrutura, e o City Engine, né, que lida com simulações de demografia e população, né, podem ser ferramentas que podem ser consideradas para avaliar o crescimento urbano. Né. Veja, são algumas ferramentas encontradas, né, que eu avaliei, né, especialmente as suas características, né. Então, como eu já disse, eu não sou nenhum especialista nesta abordagem, né, mas de alguma forma essas situações elas vão fazer parte, né, da construção de cidades verdadeiramente inteligentes. Tá? Então, essa questão ela tem que ser levada em consideração, né, primordialmente, né, como todas as outras, né, como a tecnologia, a questão da mobilidade, para a construção de soluções. E antes de essas soluções serem construídas, necessariamente, né, especialmente por conta da questão econômica, né, elas serem majoritariamente simuladas, né, sempre que possível. No slide, novos tópicos. Análise de tendências. Exemplo, análise de dados históricos para identificar padrões de crescimento e orientar futuras decisões. Ferramentas GIS, sistemas de informação geográfica para análise espacial e temporal de dados urbanos. Análise de expansões. Exemplo, simulação de cenários para entender os impactos de expansões urbanas. Ferramenta SimulCity, que permite a criação de modelos urbanos para a avaliação de diferentes expansões. Também pode ajudar na análise de tendências, né? Por exemplo, identificar e analisar dados históricos, né, de padrão de crescimento, né, populacional e orientar algumas decisões futuras, né? Então, usar, por exemplo, ferramentas de sistema de informação geográfico, né, para fazer análise espacial e temporal, né? Por exemplo, movimentação de pessoas, de ocupação de determinadas regiões, enfim. Também para avaliar ao longo do tempo as expansões, né? Como que essa expansão urbana vai impactar outros setores, né, públicos. Tá? E aí há uma ferramenta também que é interessante ser avaliada, que é a SimulCity, né, que permite criar modelos urbanos para avaliação de diferentes expansões. Em particular, nesse conteúdo apresentado para vocês, né, eu sugiro que vocês tentem discutir, né, as ferramentas SimulCity e City Engine, né, que são ferramentas que nós não apresentamos anteriormente, né, mas que eu trago aqui, né, com ferramentas importantes, né, que podem ser considerados num ambiente de simulação. Tá? Então, sugiro que vocês façam uma busca pelas características das ferramentas, né, e iniciem algumas discussões no fórum. Tá? Novo slide com o título Otimização e Mobilidade Urbana e os tópicos. A simulação é instrumental na otimização da mobilidade urbana, considerando o fluxo de veículos, pedestres e transporte público. Exemplos e ferramentas incluem simulação de tráfego. Exemplo, modelagem do fluxo de tráfego para identificar pontos de congestionamento. Exemplo, avaliação de impactos de novas infraestruturas viárias. Ferramenta NLogic, que permite a simulação de tráfego usando abordagens multimetodologia, e VSIM, uma ferramenta especializada em simulação de tráfego. A simulação também, né, ela, do ponto de vista econômico, ajuda a economizar recursos monetários, né, para criar potencialmente soluções na sequência. Né. Ela também funciona como uma ferramenta de otimização, né, considerando uma série de nuances aí, né, como fluxo de dados, de veículos, de pessoas, né, enfim. A gente pode usar a simulação para simular tráfego, né, modelar todo o fluxo de modais, né, avaliar o impacto dessas infraestruturas viárias, né, das novas infraestruturas viárias que vão ser construídas e a interconexão com as existentes,
tá? E aí a ferramenta como a NLogic, que a gente já discutiu, né, pode auxiliar nesse tipo de simulação, tá? E também a VSIM, né, que é uma ferramenta especializada também na simulação de tráfego. No slide, o texto, planejamento de transporte público. Exemplo, simulação para otimização de rotas e frequências de transporte público. Ferramenta MATSIM, Multi-Agent Transport Simulation, que modela o comportamento dos usuários de transporte. Abaixo do texto, 3 imagens. Na primeira, à esquerda, a ilustração de uma via entre dezenas de prédios. Há metrô, ônibus, carro e pessoas sobre a via. Na imagem central, um homem de cadeira de rodas desce de um carro por uma rampa acessível cercada de barras amarelas e com piso antiderrapante preto. Na imagem à direita, uma mulher em pé no corredor de um ônibus. Ela é negra, usa camiseta listrada e calça jeans e segura 4 livros. Fonte Adobe Stock. Com relação à otimização da mobilidade, tem um impacto muito grande no planejamento de transporte, tá? Simulando rotas que os cidadãos podem considerar, né, para a utilização dos modais de uma cidade, né? E aí a gente tem aí o MATSIM, que pode fazer e auxiliar muito a modelagem do comportamento dos usuários, né, e dos transportes dentro de uma cidade, tá? Então, o que tem que ser considerado, né, na modelagem, né, para planejar o transporte público, considerando diversas estratégias de mobilidade do cidadão, né, e as necessidades que cada cidadão tem, né, para se movimentar de um ponto a outro na cidade. Novo slide com o título Implicações éticas em simulações urbanas e o texto. A implementação de simulações urbanas levanta diversas questões éticas que precisam ser cuidadosamente consideradas. A seguir, destacam-se as principais áreas de preocupação e a importância de abordar essas implicações éticas de maneira adequada. Privacidade e proteção dos dados, transparência e participação pública, responsabilidade e accountability, equidade e justiça social. No canto superior direito do slide há 3 imagens. Na primeira, parte de um teclado de um computador branco com uma tecla vermelha com um ícone de cadeado fechado e a palavra Privacy. Na segunda imagem, um pedaço de papel com as bordas rasgadas e com texto preto. E na terceira, sob fundo escuro, um homem de terno com uma das mãos estendidas e com a palma virada para cima, onde há efeitos gráficos azuis e um círculo luminoso com o texto Transparency. Fonte Adobe Stock. Bom, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de gerar resultados, né, a simulação, como a gente discutiu, se mostra bastante, uma ferramental bastante importante e que sim, com 100% de certeza, tem que ser considerado na discussão de soluções para cidades inteligentes. Só que o uso das simulações, né, ela traz algumas... levanta algumas discussões, né, especialmente éticas, né, que a gente tem que considerar aqui, tá? Então, dentre as áreas de preocupação e importância de abordar essas implicações éticas, né, de maneira adequada, a gente destaca aqui, como já mencionado, uma delas é a privacidade, né, e a proteção dos dados, né, que tem que levar em consideração a legislação vigente no país, né, ser transparente e promover a participação do cidadão, né, a questão da responsabilidade, né, e da accountability, né, e equidade e justiça social, tá? No slide, novos tópicos: privacidade e proteção de dados, coleta e uso de dados, discussão sobre a ética da coleta de dados, especialmente dados pessoais, para alimentar simulações urbanas, consideração de como os dados são obtidos, armazenados e utilizados no contexto das simulações. Anonimato, exploração de técnicas para garantir o anonimato e desidentificação adequados dos dados utilizados nas simulações. Discussão sobre os desafios de equilibrar a precisão das simulações com a proteção da identidade individual. Então, com relação à privacidade e à proteção, é preciso considerar a coleta e o uso adequado desses dados, né, especialmente dados pessoais, né, que vão ser usados para fazer simulações urbanas. Esses dados precisam ser anonimizados, né? Então, em nenhuma hipótese, nessas simulações, deve-se identificar o usuário e os seus dados pessoais, né? Então, como que esses dados vão ser anonimizados, como eles vão ser obtidos, como eles vão ser armazenados, né? Como eles vão ser utilizados nas simulações, tá? Então, o anonimato é importante nesse contexto. Então, há sempre um equilíbrio, né, que precisa ser levado em consideração
né, em relação à precisão das simulações com a precisão da identidade individual. Tá? Então, a questão atual não são os dados, é o que nós fazemos com eles, né, para gerar soluções efetivas. Né? Dados nós temos muitos, em diversos setores, envolve a tecnologia primordialmente. Né? A questão é como fazer o intercâmbio desses dados, mas também levando em consideração não só o aspecto tecnológico, né, mas o aspecto da privacidade. No slide, os tópicos: transparência e participação pública, transparências nos modelos, discussão sobre a importância da transparência nos modelos utilizados em simulações urbanas, exploração de como comunicar de maneira clara as suposições, limitações e resultados das simulações, participação pública e tomada de decisões, análise da ética envolvida na inclusão da comunidade no processo de desenvolvimento e utilização de simulações urbanas, discussão sobre como garantir uma participação significativa e informada. Com relação à transparência e participação pública, né, os modelos que são desenvolvidos precisam levar em consideração uma discussão sobre como comunicar de maneira clara as suposições que vão estar presentes nos modelos, né, e as limitações do modelo. Né? Então, o modelo, veja, mais uma vez importante repetir, ela é uma representação do mundo real e não o mundo real precisamente, né? A gente não consegue colocar todas as possibilidades do mundo real dentro do modelo, né? Mas as possíveis sempre devem ser consideradas, levando em consideração, levando em conta aí o custo econômico e as possibilidades de uso de tecnologia, de processamento e armazenamento, né? E a participação do cidadão na tomada de decisões, né? Então, como incluir a comunidade que tem e que apresenta um problema, né? Precisa ser resolvido pelo gestor público, né? Nesse processo, né? E como garantir a participação dessas pessoas, né, nesse modelo. No slide, o texto: responsabilidade e accountability. Responsabilidade pelos resultados. Exploração da responsabilidade ética dos desenvolvedores, pesquisadores e gestores de simulações urbanas pelos resultados produzidos. Discussão sobre como evitar a atribuição inadequada de responsabilidades. Uso ético das simulações. Análise crítica sobre os usos éticos e não éticos das simulações urbanas, especialmente em contextos de planejamento e desenvolvimento urbano. Consideração de diretrizes éticas para orientar o uso responsável das simulações. E também a responsabilidade e a accountability, né? As simulações, elas vão gerar resultados, esses resultados vão ser analisados, tá? Por pesquisadores, por desenvolvedores, por gestores que fazem parte desse processo de simulação, tá? E como um aspecto importante aí, como evitar a atribuição inadequada de quem é responsável pelo QI, tá? E um outro ponto tão importante quanto os outros, né, e fazer uma análise crítica sobre o uso ético, né, das simulações no contexto do planejamento, toda questão urbanística aí, tá? No slide, o texto: equidade e justiça social, viés nos dados e modelos, análise dos riscos de viés nos dados utilizados para criar modelos urbanos, especialmente quando certos grupos são subrepresentados, discussão sobre como evitar e mitigar o viés para promover simulações mais justas, impacto diferencial nas comunidades, exploração das implicações éticas de simulações que podem ter impactos diferenciados em comunidades específicas, consideração de estratégias para garantir que as simulações não perpetuem desigualdades existentes. E, por fim, equidade e justiça social, tá? Qualquer modelo vai trazer algum viés, né? Então, depende das variáveis envolvidas, tá? Então, precisa ter uma discussão muito aberta, né, sobre quais as variáveis fazem parte daquele modelo, né? Então, a ponto de tentar diminuir os riscos de viés nos dados, né, para criar modelos urbanos, né? Então, especialmente quando certos grupos são subrepresentados, tá? Então, consiga representar de uma forma, um percentual muito grande, né, todos os grupos que fazem parte de determinada região da cidade, ou da cidade como um todo, né, ou de várias cidades, no contexto de um estado, de um país, tá? Então, há de se ter cuidado com isso, tá? Então, como evitar e mitigar o viés para promover, né, simulação que seja mais justa e mais próximo, né, de mapear os problemas
que determinado grupo social apresenta na sua região, por exemplo. Tá? E o impacto que vai diferenciar nas comunidades, né? Explorar implicações éticas das simulações que pode ter impactos distintos em diversas comunidades nas cidades. Tá? Então, tem que se considerar estratégias para que as simulações, né, que depois vão se transformar em soluções, não propaguem desigualdades sociais já existentes na nossa sociedade. Novo slide com o título, referências e os links listados. 1. Urbanet.info, artigo em inglês, Celebrating Human Diversity, Urban Planning for Disability, Equity and Inclusion. 2. Utilitiesone.com, artigo em inglês, The Intersection of Urban Planning and Transportation Equity. 3. ScienceDirect.com, artigo em inglês, Public Transport for Smart Cities, Recent Innovations and Future Challenges. 4. Manitoba.ca, artigo em inglês, Public Accountability in Smart City Projects, Analyzing Proposal for Canada's Smart Cities Challenge. 5. weforum.org/publications, artigo em inglês, Governing Smart Cities, Policy Benchmarks for Ethical and Responsible Smart City Development. 6. OECD-library.org, artigo em inglês, Smart City Data Governance, Challenges and the Way Forward. 7. Unhabitat.org, artigo em inglês, Managing Smart City Governance. Então, é isso que eu queria discutir com vocês nesta aula. Tá? Então, mais uma vez, reforço sempre, né, a participação nos fóruns de discussão, um canal e um ambiente virtual de aprendizagem disponível para todos vocês e certamente ele precisa ser utilizado para fomentar as discussões que nós temos aqui apresentados no conteúdo da disciplina. Tá? Até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, roteiro Pedro Augusto, revisão Keiko Trida, consultoria Lara Souto, mixagem Leandro Ribeiro. Locução Thaís Lenk.